Esses freios de cinta, eles consistem basicamente de um tambor, onde esse tambor possui, ao invés de uma sapata, ele possui uma cinta. Essa cinta pode ser de couro, pode ser do material, de uma fibra, enfim, né? Pode ser até uma cinta metálica, né? Com revestimento de alguma cobertura específica, né? Que aperta, né? A cinta contra o tambor, né? Podem ser de diversos tipos, né? Para rotação em um único sentido, para rotação em dois sentidos ou ainda um freio diferencial, tá? E esses freios consistem, então, de uma ideia mais ou menos assim, né? Nós temos um freio, né? Nós temos um tambor, então, este aqui corresponde ao tambor, ao tambor, ao tambor de freio, né? E há uma cinta que envolve todo o tambor. Essa cinta, em função da disposição da alavanca, ela vai acabar gerando um certo ângulo alfa, que novamente é um ângulo de abraçamento da cinta agora. Esse ângulo alfa é um ângulo de abraçamento da cinta, tá? E quando essa alavanca vai aplicar uma certa força F, né? E em função da disposição, então, das dimensões da cinta, do tamanho da alavanca e da disposição da cinta, vão acabar aparecendo forças de ação, né? Desculpe, forças de ação e de reação, né? Na cinta que envolve o tambor. Então, essa força F gera uma força F1 aqui e uma força F2, e em contrapartida, reações F2 e F1 no tambor. Então, para fazer essa análise, nós podemos fazer análise de torques, né? Então, aplicando a força F, vai aparecer uma força F1 aqui e uma força F2 aqui, tá? Observe que F1 e F2, a posição delas depende da rotação do tambor. Nesse caso, F1 e F2 que estão aí no desenho dependem dessa rotação ser o sentido anti-horário, conforme está aqui. Se a rotação inverter, vai inverter o F1 e F2. Ou, no caso desse freio aqui, não vai funcionar se a rotação for invertida, tá? Vão aparecer forças F1 e F2. E essas forças F1 e F2 dependem dessa relação aqui, ó. F1, que é a força no lado tenso da cinta, dividido por F2, que está no lado frouxo, é igual a E na F alfa. F vai ser o coeficiente de atrito e alfa o ângulo de abraçamento. F é o atrito, a coisa de atrito entre tambor e cinta, e alfa o ângulo de abraçamento. E há uma relação, então, entre elas, dada por isso aqui, ó. Tá? Lembram lá de correias, lá em elemento máquina zoom, que no projeto de eixos, nas correias, F1 sobre F2 era igual a E na F alfa? Continua ainda valendo essa relação aqui aplicada para a cinta. Tá? Daqui uns dias nós vamos chegar em correias e eu vou deduzir isso aqui. Ou ainda eu vou fazer uma videoaula mostrando a dedução dessa expressão aqui no caso de freios de cinta. Tá? Fiquem tranquilos, acho que eu vou fazer essa videoaula aqui. Tá? E o momento frenante, ele é igual, aqui é uma força grande e aqui é uma força pequena. Então, se eu fizer F1, as duas são tangentes ao raio do tambor. Se eu fizer F1 menos F2, e se eu multiplicar essa diferença vezes o raio do tambor, eu tenho o torque de frenagem desse freio. Tá? Então, é assim que nós vamos trabalhar com um freio de cintas. No caso desse freio de cintas, né, em rotação em único sentido. Esse freio só funciona para rotação no sentido anti-horário. Ele não admite rotação no sentido horário. Tá?
Então, onde é que é aplicado esse tipo de freio? Né? Se vocês pegarem os carretões agrícolas, né, possivelmente ele tem esse tipo de freio aqui. Tá? Então, implemento agrícola, né, máquinas agrícolas, né, equipamentos da construção civil, geralmente vão ter esse tipo de freio aqui. Tá? E a relação de cálculo é essa aqui. Ó. Vejam que a gente faz F1 igual a F2 e na F-alfa e coloca aqui F2 vezes E na F-alfa e tem uma expressão só em função do F2. A mesma coisa que a gente fazia lá em eixos, né? F1 igual a F2 vezes E na F-alfa. Se eu colocar esse F1 aqui, tá? O torque fica igual a F2 vezes E na F-alfa menos F2 vezes o raio. Posso colocar o F2 em evidência, torque igual a F2, que multiplica E na F-alfa menos 1 vezes o raio. Aí eu tenho só uma variável, uma equação somente em função de uma variável que é o F2 ou em função do F1. Tá? Então vamos ter a mesma condição que a gente usava também lá no projeto de eixos. Tá? A gente pode colocar uma equação dentro da outra aí. Tá? Então essa é a rotação em um único sentido. Tá? Podemos ter rotação nos dois sentidos, né? E para esse caso, aquelas formas anteriores valem da mesma forma, só que daí eu preciso ter essas duas dimensões aqui, ó, dos dois bracinhos iguais, ó. Essa dimensão aqui, ó, e a dimensão aqui tem que ser iguais para poder garantir a frenagem. Senão, não tem frenagem, certo? Então, essa é a condição para que ocorra a frenagem. E em função, então, do sentido de giro, às vezes o F1 vai estar nesse lado aqui e o F2 aqui, e se eu inverter o giro, né, muda. O F1 vai estar no lado de cá e o F2 no lado de cá. Tá? Mas as equações continuam iguais, as equações utilizadas continuam sendo essas duas aqui. Ok? Bom, F1 é maior que F2. Então, sempre na região que eu tenho F1, a pressão que eu vou ter aqui nesse lado aqui da cinta, a pressão que eu vou ter aqui sempre no lado onde eu tenho F1, sempre vai ser maior da pressão que eu vou ter no lado F2. Então, nesse exemplo aqui, num sentido, aqui eu vou ter as maiores pressões agindo sobre a cinta e aqui as menores. Tá? Nesse caso aqui, dependendo da rotação, em algum momento eu posso ter pressões grandes aqui, ou, se inverter a rotação, pressões grandes nesse lado aqui da cinta. Tá? Então, valem as mesmas equações para ambos os casos no freio. Tá? E esse caso, então, é um freio diferencial. Tá? Nenhum dos dois anteriores pode ser autoacionante, mas nessa condição aqui, se nós tivermos essa condição de alavanca, poderemos ter um freio, né, com uma condição de autoacionamento, ou seja, aquela condição em que F pode não precisa existir. Tá? Então, para isso, a gente tem que garantir a relação entre essas variáveis aqui, né, e aí, né, podemos ter um freio autoacionante. Ó. No caso do freio autoacionante, a condição é que o somatório de força da alavanca seja igual a zero, e se nós fizermos isso, igualarmos F igual a zero, né, nós vamos tirar que a relação B sobre A tem que ser menor ou igual a E na F-alfa. Ou seja, a condição B dividido por A, para ser um freio autoacionante, ele tem que ser menor ou igual a E na F-alfa. Aí a gente atribui um valor para B e calcula o A, ou atribui um valor ao A e atribui o valor e calcula o B, em função dessa especificação aqui. Tá? Em todos os freios que eu coloquei de cinta anteriores, né, há então o lado mais tenso e o menos tenso, F1 e F2, F1 e F2, e também, nesse caso aqui, F1 e F2, para rotação no sentido horário. Para todos eles, em função da força que é aplicada na cinta em cada
vai aparecer uma pressão de contato na interface entre a cinta e o tambor. Então, onde está a força F1, no lado que está a força F1, vai ocorrer na cinta a máxima pressão. E essa pressão, então, depende da profundidade, da largura da cinta e do raio do tambor. Então, a pressão máxima é o F1 sobre largura da cinta vezes o raio. Newtons dividido por metro quadrado dá Newton por metro quadrado. Pressão, então. Tá? Então, sempre a pressão vai estar agindo onde está a força F1. Tá? Sempre quando tem a força F1, é o local que eu tenho pressão máxima. Tá? Mas a pressão, né, é máxima nesse ponto. Mas qual que é a mínima? A mínima vai ocorrer aqui. E entre esse ponto e esse ponto, entre o ponto de pressão mínima e o ponto de pressão máxima, qual é a distribuição de pressão ao longo da cinta? Aí, nós podemos, então, utilizar essa expressão aqui, né, e calcular, então, a pressão... Desculpe, tem uma fórmula que calcula a distribuição de pressão ao longo da cinta, né, e essa fórmula também permite calcular a pressão média na cinta. A pressão média na cinta, né, é dada, então, por essa expressão aqui. Nesse slide, eu acabei não colocando a fórmula que permite calcular a variação de pressão entre a pressão mínima e a pressão máxima. Mas ela depende desse ângulo de posicionamento entre uma e outra. Tá? Aqui eu só coloquei, então, a pressão média. Em algum ponto da cinta, né, vai ocorrer uma pressão média. Né? Então, a ideia, novamente, aqui, ó. Se aqui eu tenho, deixa eu colocar aqui, se aqui eu tenho uma, vou colocar outra cor aqui que vai confundir. Se aqui eu tenho uma pressão máxima, aqui eu tenho a pressão máxima. Nessa região, eu tenho uma pressão máxima, Pmax. Se aqui eu tenho uma pressão mínima, P mínimo. Entre o máximo e o mínimo, vai ter um ponto ao longo da cinta que tem uma pressão média. Vai ter uma pressão média. Máximo menos mínimo dividido por 2 dá uma pressão média. Então, essa pressão média ocorre em algum ponto ao longo da cinta. Essa pressão média, então, ela é calculada por esta expressão aqui, então. Tá? Levando em consideração esses fatores aí. Tá? Então, com isso, a gente consegue calcular a pressão média, pressão máxima e fazer as análises de força que podem ocorrer na alavanca. Toda a alavanca, então, para calcular a força F, vai ser necessário fazer um somatório de momentos entre as forças no ponto O, no ponto de origem, aqui no ponto de giro da alavanca, e tudo isso igualar a zero. Né? Com isso, então, nós podemos calcular a força F a partir do F1 e do F2. Sempre observando, então, na alavanca, esses sentidos aqui, ó, este e este para o F1 e para o F2.